Olha, 2 horas mais 10 minutos é a nossa Rádio Saara. Utilidade pública em primeiro lugar. E conforme estabelecido com os partidos políticos que possuem representação no Congresso Nacional e respeitando a resolução do TSE, que regulamenta as entrevistas e debates número 22718/2008, estamos aqui conversando com os candidatos. Os partidos foram comunicados, foram notificados, partidos e coligações, eles indicaram os candidatos e nós estamos aqui apresentando-os, tá ok? A partir de agora, vamos contar tempo, não é? 10 minutos, nós estamos recebendo Arildo Mendes, candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, pelo Partido Verde, 4343. Arildo Mendes de Oliveira nasceu em 12 de junho de 72, casado, natural da região dos Lagos, da belíssima Arraial do Cabo. E é publicitário, trabalha no ramo de publicidade. Em Arraial do Cabo foi secretário de comunicação, presidente da Fundação de Meio Ambiente, Trabalho em Renda e Igualdade Social, Sustentabilidade e Inclusão Social. É secretário estadual de Direitos Humanos do PV, do Partido Verde, foi presidente do CNERS, Conselho de Entidades Negras do Interior do Rio, coordenador executivo da FIPIR, Fórum de Gestores de Promoção da Igualdade Racial, ligado à Secretaria Estadual de Assistência Social. Para conversar mais, falar sobre a sua candidatura, suas propostas e projetos, Arildo Mendes, candidato do Partido Verde, 4343, candidato a deputado federal. Arildo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Luiz. É uma alegria muito grande estar aqui, né? Toda a história da Rádio Saara, todo o respeito que ela tem no centro do Rio de Janeiro, ter o privilégio de estar socializando nossas ideias para um público tão especial quanto o público desta rádio é uma alegria grande para a gente. Muito obrigado, muito obrigado. Ô Arildo, você estava conversando comigo que você já tem 21 anos de Partido Verde? Isso, estou no Partido Verde há 21 anos. Você começou novinho, você é novo. Bem novinho. Eu comecei na minha época de movimento estudantil, né? Então, eu fazia movimento estudantil, lembro como hoje, quando a Rose Souza, que era deputada estadual, criou a lei do Grêmio Livre e a gente foi para dentro das escolas quebrar o tal do Centro Cívico Escolar, que era uma invenção militar, para poder manter os estudantes ali dentro de uma rédea, e a lei do Grêmio Livre a gente botou debaixo do braço, e aí lá se vai meus 16 anos ali, já 15, 16 anos já na militância pela lei do Grêmio Livre. Inevitável que logo em seguida viesse a decisão de participarmos de um partido político, e entre as opções que nós tínhamos na época, muitos seguiram para o PT, outros para o PCdoB. Eu já era simpatizante das questões ambientais e acabei me direcionando para o Partido Verde. E aí está 21 anos? 21 anos no partido. E aí saiu candidato? Isso. A gente, depois de 21 anos no partido, construindo as bases partidárias, fui presidente no meu município, município de Arraial do Cabo, coordenador na minha região, articulador do partido no interior do estado e agora membro da executiva estadual do PV, e aprendendo, bebendo na água do desenvolvimento sustentável ao longo desses 21 anos, né, tendo a oportunidade de estar convivendo de forma direta ao lado do Gabeira, ao lado do Sirquis, ao lado do Roberto Rocco, da Carla Piranda, né, do Ebert, Daniel, que não temos mais, enfim, tantas lideranças que nós tivemos no Partido Verde, outras que passaram e foram para outras siglas, como o próprio MINC, né, o CID, enfim, bebendo na água de quem fez política de desenvolvimento sustentável no Brasil, quando ainda éramos chamados de bicho grilo, né? Bicho grilo, hoje todo mundo quer falar de desenvolvimento sustentável, e é até engraçado, Luiz, porque as pessoas começam a falar de desenvolvimento sustentável. Você está dizendo que virou moda, é isso? Porque na realidade virou uma palavra comum na boca de todo mundo. Aí o cara fala de desenvolvimento sustentável como ele se já tivesse... está ingressado. Como se estivesse falando de meio ambiente. Eu fico abismado com isso. E esquece que desenvolvimento sustentável, você pede para ele falar, tá bom, então vamos debater os pontos aí, os eixos do desenvolvimento sustentável. Aí o cara não consegue sair do eixo ecologicamente correto, porque ele está falando de desenvolvimento sustentável como se fosse
a questão do meio ambiente. Então, destrincha para a gente, então, Arildo. Vamos ouvir, então, de você, candidato a deputado federal 4343, o que é desenvolvimento sustentável? Desenvolvimento sustentável passa por 4 eixos temáticos. Isso é prioritário que a gente entenda. O ecologicamente correto, que todo mundo consegue enxergar de imediato, que a mídia explora para poder vender seus produtos, né? Colocar o lixo certo no lugar certo. É isso. Lixo orgânico e inorgânico. Todo o trabalho que envolve a questão da preservação do ambiente que nós temos, né, do que a natureza nos deu, e a parte da utilização e reutilização desse lixo e desse patrimônio natural, tudo isso está no nosso eixo ecologicamente correto, certo? E o eixo ecologicamente correto é extremamente utilizado pela mídia. O banco se diz sustentável, mas na realidade está fazendo uma ação ecológica, né? A empresa lá, X, se diz sustentável e está fazendo uma ação ecológica, está economizando energia, está reciclando o produto e tal. E esquece dos outros eixos, que são os eixos educacionalmente diversificado. Então, para termos desenvolvimento sustentável, nós temos que ter educação diversificada. Nós temos que ter o cuidado de gerar... Tem que ter educação diversificada. Tá? É um dos eixos. Ecologicamente é o eixo que todo mundo vê. O outro eixo é a educação diversificada. É você ter a preocupação de levar primeiro a informação para gerar a formação. Então, hoje, o trabalho que a Rádio Saara faz, levando informação a um público que não está preso na classe social, tá? Todos podem ter acesso à informação, é um trabalho que se encaixa em um dos eixos do desenvolvimento sustentável. Socializando informação sem que a pessoa tenha que pagar por essa informação, dando informação para que ela possa, com a informação, ter acesso à formação. Então, primeiro, o passo do educacionalmente diversificado passa por aí. Você poder gerar informação, socializar informação da forma mais plural, da forma mais transparente, da forma mais ampla possível, para que, com posse das informações, essas pessoas possam, então, estar tendo acesso à formação. O outro eixo é o eixo economicamente viável. Nós temos que estar realmente buscando que todas as ações tenham um foco de geração de receita de forma economicamente sustentável. Que certo? Não agrida. Que não agrida e que tenha o foco da economia solidária, que é o grande foco do eixo economicamente viável. Então não adianta você ser economicamente bem para você. E do seu lado você está gerando problema e pobreza. Você está gerando todo um caos ao seu redor para que você pudesse ter riqueza. E aí você não tem a socialização dessa riqueza. Então a justiça da socialização da riqueza, quando se fala de economia, no desenvolvimento sustentável é prioritário, que é a economia solidária. E por último, o eixo socialmente justo, que é você fazer justiça social. Então, você realmente fazer o que é desenvolvimento, chegar para quem precisa mais, chegar nas comunidades menos favorecidas e prejudicadas historicamente com esse processo de exclusão que a gente vive no Brasil. Então não dá para o cara chegar e querer, não, eu vou fazer desenvolvimento sustentável, e não conseguir sair do eixo ecologicamente correto, que aí isso daí o PV já fez como gestão ambiental há muito tempo. A gente já bateu, já disse, já ensinou, já falou, né? E agora o cara pega isso e acha que está falando de desenvolvimento sustentável. Quando nós estamos falando de desenvolvimento sustentável, nós estamos falando de fazer uma ligação, um trabalho transversal nos 4 eixos: ecologicamente correto, educacionalmente diversificado, economicamente viável e socialmente justo. Conversando com Arildo Mendes, candidato a deputado federal pelo Partido Verde, 4343. Bem, nós estamos quase chegando ao final do primeiro bloco, né? Arildo, depois nós vamos falar que é uma bandeira sua, estou vendo aqui, você é um militante, não é isso, da negritude, perfeito? Já não é de agora, né? Perfeito. CNR, você estava falando para mim também da... Sou diretor estadual da UNegro. O Negro. Isso, não é? O Negro é uma das organizações, tem 25 anos aí, de luta mesmo pela defesa do direito do negro no Brasil, e é muito comum que quando a gente fala desse tema, as pessoas tentem colocar as questões como brancos e negros, e não é disso que se trata.
Se trata negritude e consciência. Se trata de inclusão social e se trata de afrodescendência e eurodescendência. Né? Então a gente tem um ponto prioritário em relação a isso, que é como que foi construído lá atrás pobres e ricos no Brasil. Eu não quero discutir cor de pele, não me interessa. O que eu quero discutir é como que foi construído lá atrás pobres e ricos no Brasil. Qual a camada da nossa sociedade teve direito de, trabalhando todo dia, deixar receita para os seus descendentes? E qual a camada não teve esse direito? Né? Então, e em qual camada que você se encaixa? Porque, de repente, a tua cor da sua pele pode ser um pouco mais clara, mas você não teve herança da eurodescendência. Né? Você não tem, porque quem tem herança da eurodescendência teve direito à terra. Bem, nós vamos debater mais. O Arildo é bom de debate. Conversando com ele, Arildo Mendes, 43, candidato a deputado federal pelo PV. Rápido intervalo e a gente volta. Bem, a nossa Rádio Ceará, utilidade pública em primeiro lugar e conforme estabelecido com os partidos políticos que possuem representação no Congresso Nacional e respeitando a resolução do TSE, que regulamenta as entrevistas e debates, número 22.718/2008, com isonomia e com equidade, os partidos foram comunicados, notificados, indicam os seus candidatos e nós estamos aqui apresentando-os. Tá ok? Vamos lá, mais 10 minutos. Conversando com Arildo Mendes, candidato a deputado federal pelo Partido Verde, 43. Arildo Mendes, vamos nós. Arildo, nós introduzimos, aí ficou o hiato aí, né, o tempo, o intervalo aí, e eu queria retomar esse assunto falando de o que explica para a gente, promoção da igualdade racial como pilar do desenvolvimento sustentável. Parece uma coisa assim bonita, né? Muito mal de sim falando, mas eu queria que você explicasse para a gente. Luiz, importante para a gente, né, entender essa questão, entender como que se formou pobres e ricos no Brasil. Lá atrás, quando nós tivemos o nosso momento de vinda da comunidade eurodescendente para o Brasil e da comunidade africana, os africanos vieram para o Brasil dentro de uma postura de escravo, né? Diferente da postura dos colonizadores, que foram os portugueses. E aí, dentro dessa postura eurodescendência e afrodescendência, criou-se, na realidade, quem podia ter... A gente trabalha, estamos falando para um grupo enorme de trabalhadores agora que estão nos ouvindo. Você trabalha o dia todo, o mês todo, e no final do mês você pega o seu salário. Imagine no final do mês você entregar o seu salário na mão de outros, ou não ter direito ao seu salário. Então, isso era o que acontecia com a comunidade afrodescendente. Ela produzia, gerava riqueza e não tinha como deixar fruto do seu salário para os seus filhos e para os seus netos. Em contrapartida, a comunidade eurodescendente tinha esta oportunidade e acumulava, inclusive, a riqueza da comunidade eurodescendente. Não é uma questão de negros e brancos, é uma questão de origem. Né? Com que parte dessa história econômica você ficou? Você está do lado da história econômica dos afrodescendentes que ficou sem riqueza, ou você está do lado da história econômica dos eurodescendentes que ficaram com a riqueza? Porque você pode se achar mais claro, branco e tal, mas de repente a sua história de vida te mostra que você tem um bisavô, um tataravô, que na realidade quem criou você dentro dessa estrutura de herança foi uma estrutura de quem foi roubado e não de quem ficou com a herança. Né? Ou você pode ser fruto de estar hoje vivendo uma situação de pobreza porque os teus antepassados foram milionários, bilionários, donos de fazenda, donos de riqueza e perderam isso no jogo, por exemplo. Aí é uma realidade diferente. Mas se esse não é o seu caso, a orientação que eu dou é busque na sua origem aonde está a sua referência afrodescendente se você é pobre. Porque alguma coisa tem que ter acontecido, tem que ter um afrodescendente aí. E aí busca e faz o quê? Tira do armário, né? Tira do armário, porque não é a cor da pele que envolve isso. Todo mundo fala assim, meu bisavô era negro. Poxa, se teu bisavô é negro, você é afrodescendente. Não tem jeito. Não tem jeito, independente da cor da sua pele, se é mais clara, porque brancos, entre aspas, no Rio de Janeiro, pessoas que se acham brancos no Rio de Janeiro, quando chegam no Rio Grande do Sul, não precisa nem ir para a Europa, não, mas quando chegam no Rio Grande do Sul, são negros. Então,
esta questão não está na cor da pele, está na eurodescendência ou na afrodescendência, está na questão econômica da eurodescendência ou na questão econômica da afrodescendência. De quem que você é herdeiro? Dos pobres ou dos ricos? Né? Ou seja, se você é herdeiro dos pobres, independente da cor da tua pele, você tem a afrodescendência no teu sangue e precisa cobrar essa estrutura de desenvolvimento. Precisa transformar isso. Precisa transformar isso, precisa ser parte disso. Que a mídia, na maioria das vezes, tenta nos separar, todos nós que somos a grande massa eurodescendente, que foi economicamente prejudicada, uns mais claros, outros mais negros, né? Mas todos afrodescendentes, a mídia tenta nos dividir, nos transformando em brancos e negros. E a gente olha para os traços das pessoas do nosso lado e ela fala assim, não, mas eu sou branco, porque a melanina ficou mais clara um pouquinho, aí você olha o nariz, ela é negra, né? Você olha a formação do corpo, né? Ela é negra. Você olha o cabelo, ela é negra. Então nós não podemos estar nos dividindo pela a cor da pele mais clara ou mais escura, mas pela herança que nós fomos roubados ou nós somos herdeiros dos que roubaram. Agora, nós tivemos muito avanço nisso, né, Hilton? Tivemos. Hoje nós já temos a Lei Caó, por exemplo, que eu costumo dizer que racismo é crime. Então, se alguém toma uma atitude racista, para mim ela precisa ser presa como alguém que rouba, como alguém que mata. Então, se racista vai para a cadeia. Eu não vou ficar discutindo racismo. Mas eu quero discutir inclusão social. E aí, como a gente entendeu a origem de pobres e negros, de pobres e ricos no Brasil, a gente precisa estabelecer um processo de inclusão social também com essa base. Por isso, ter a promoção da igualdade racial como pilar do desenvolvimento sustentável. Porque, como a gente falou antes, desenvolvimento sustentável estão em 4 eixos: ecologicamente correto, socialmente justo, educacionalmente diversificado e economicamente viável. Se a gente deixar um pouquinho de lado o eixo ecologicamente correto, que todo mundo já domina, e formos falar, por exemplo, do eixo socialmente justo, como a gente praticar justiça social se a gente não for poder fazer desenvolvimento sustentável lá dentro das comunidades mais carentes? E qual é a cor da nossa comunidade mais carente? Né? É uma cor, na sua maioria, afrodescendente. Por quê? Porque dentro dessa estrutura que foi criado pobres e ricos no Brasil, né? Porque é quem teve menos herança. Então, quando a gente falar de desenvolvimento sustentável, nós temos que fazer a inclusão partindo do princípio de colocar as estruturas do desenvolvimento sustentável dentro das comunidades. Não adianta eu fazer desenvolvimento sustentável implantando ações lá dentro da Zona Sul. Eu tenho que implantar nos bairros mais populosos do nosso município, do nosso estado. Certo? Porque se eu botar na Zona Sul, eu vou chover no molhado. Então, eu tenho que levar a visão de inclusão social de uma forma socialmente justa para dentro das nossas comunidades. A outra questão é a questão educacionalmente diversificada, certo? Eu não posso dizer que estou sendo ecologicamente correto e levar a educação diversificada, informação de massa, de conteúdo, para quem já tem. Eu tenho que levar para as comunidades menos favorecidas. Muitas vezes a pessoa, não vou para a escola, não. Eu já passei da idade. Eu não tenho. Mas por quê? Porque lhe falta informação. E a gente muitas vezes está forçando que ela tenha a formação. Então nós precisamos dar a ela a informação. Informação que se identifique. Por que estudar Napoleão e não estudar Zumbi dos Palmares? Né? Por que estudar Cleópatra e não estudar Dandara, uma rainha negra? Né? Por que estudar todos os países da Europa e não estudar a África, que muita gente ainda acha que é um país e é um continente? Né? Então, essa questão da inclusão dentro da diversificada na educação, da informação, é prioritária. A gente precisa respeitar a Lei 10.639, que exige e coloca no currículo escolar a história do negro e do indígena na sala de aula. Eu fui aprender sobre o Zumbi dos Palmares quando eu estava fazendo movimento estudantil com 17 anos, cara. Aí eu fui ler o primeiro livro sobre a história de Zumbi, né? Tiradentes, eu aprendi com 6 anos de idade. Então, é um absurdo isso, que a gente continue tratando essa questão dessa maneira. E a outra questão é a questão economicamente viável. Vamos lá, também interessante. Muito interessante. Por quê? Nós temos visto os grandes bancos, as grandes empresas e as grandes estruturas econômicas usando o valor do investimento
do desenvolvimento sustentável para poder gerar grandes potenciais de captação de recursos, muitas vezes no crédito carbono, né? Eu te vendo um carro e esse carro você está compensando porque nós estamos plantando árvore para você. Tá, mas aí o cara está tirando recurso lá na Bolsa de Valores em Nova York em crédito carbono, certo? A gente acredita de uma forma economicamente viável, de uma maneira diferente. Para a gente, na economia viável, está o socialmente justo e o educacionalmente diversificado incluído. A gente quer a economia solidária, que vá para dentro da comunidade, que ensine ao nosso povo uma profissão com recurso de desenvolvimento sustentável, que possa ensinar para eles a necessidade de se organizar, se cooperativar, ter um CNPJ e trabalhar o fruto do seu trabalho para retorno econômico na própria comunidade. Arildo, vamos chegando ao final, passou rápido. Arildo Mendes, candidato pelo Partido Verde, PV 43, as suas conclusões finais. 45 segundos. Preciso de vocês. Nós estamos votando errado ao longo de anos e temos visto que isso não muda a nossa história. Precisamos votar certo, ter a coragem para fazer isso. Agora eu quero falar para você que está me ouvindo mesmo. Não podemos continuar errando na hora do voto. O meu número é muito fácil, 43. Você pode esquecer do meu nome, você pode esquecer até do meu rosto, mas não esqueça do meu número, porque este número precisa ser o número da mudança, precisa ser o seu número. Para deputado federal, ajude-nos a construir essa mudança. 43, por um Brasil melhor, por um estado do Rio decente. São milhões que tem de dotação orçamentária um deputado federal, e eles estão ajudando os amigos deles ao invés de ajudar o nosso povo. Eu sou teu representante, quero ser o seu nome lá em Brasília, quero dar satisfação a você. Sou de um partido limpo e tenho a minha vida limpa. 43, preciso de você. Arildo, muito obrigado, sucesso, êxito, tá ok na campanha. Até a próxima. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado.